texto da palavra de Deus. Nós queremos dizer para os irmãos, o nosso pastor presidente, enquanto interior do Estado, hoje ele passou ali em Guararema, foi para Boa Esperança, então, para a próxima semana, o nosso pastor presidente está de volta aqui na nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. A igreja de pé, vamos estar dentro do nosso urbano desta noite, nesse culto, onde iremos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 até o 20. Teremos uma leitura responsiva. Nós teremos capítulo 6, versículos de 10 ao 20. Falar sobre a armadura de Deus. Estaremos aprendendo nesta noite a respeito de revestimento, de como nós devemos estar prontos para o combate espiritual. Todos acharam, amém? Capítulo 10, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra os cilados do diabo. Porque não deves lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as dons espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. Estai-vos firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Calçando aos pés com disposição com o evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis trabalhar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo com oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que a palavra seja dada com a boca, para que possa contagiar o conhecimento e expandir o Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Amém. Maravilhoso Deus, a tua palavra foi lida nesse momento, e como o Senhor tem colocado em nossos corações palavras, ó Deus, a respeito desses versículos, ó Pai, registrados aqui no capítulo 6 de Efésios, queremos que o Teu Espírito Santo que está falando em nossos corações, estamos dispostos, ó Pai, a ouvir a voz do Espírito Santo e transmitir essa palavra de encorajamento, de ânimo para a tua igreja nesta noite. Pai, nos em tuas mãos, nos colocamos na tua dependência, pois somos sempre dependentes do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nesta noite nós queremos falar sobre um tema muito sugestivo: as armaduras de um crente vencedor. É o tema que vamos falar nesta noite. As armaduras de um crente vencedor. E são muitas as armaduras que o crente tem. Entre elas, irmãos, está uma grande arma que é a oração. O apóstolo Paulo, ao registrar essa passagem aqui no livro de Efésios, ele deixou bem claro a respeito das armaduras que o crente, o servo e a serva de Deus precisam ter. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos em uma batalha espiritual. E vale a pena ressaltar, irmãos, que algumas pessoas têm brincado com esse tipo de batalha. Porque a nossa batalha aqui, Paulo falando, que a nossa batalha, a nossa guerra, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades nos lugares celestiais.
Há muitas pessoas por aí que dizem que tem um inimigo debaixo dos seus pés. Quem já ouviu isso? Muitas pessoas, né? Isso é brincar com coisa séria. Mas por que, irmãos? Porque o adversário não brinca. Eu queria pedir ao meu amigo Helder, que pediu para falar do microfone, mas estou me sentindo meio incomodado, né? Porque quer captar o aula do vídeo, mas depois eu levo lá para a rádio, a gente volta no animal lá e faz uma edição boa para você pode ver. Então vamos arrumar um teste aqui, né? Esse microfone a gente coloca aqui, pode falar. Obrigado, Léo. Eu não tenho a voz muito alta, mas vamos lá. Vamos acompanhar aí? Amém? A gente também vai bate certo, bate a mão na outra, aí segura melhor. Entendeu? Você tem que falar, né? Estimulando, então fica melhor. Então, irmão, como eu estava falando, todo crente está sujeito aos ataques do inimigo. Está ou não está? Todos estão sujeitos aos ataques de Satanás. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos mais do lado dele. Quando nós estávamos servindo a ele, quando estávamos fazendo a vontade dele, nós tínhamos o aval dele. Ele em tudo fazia com que nós fizéssemos a vontade dele. Mas quando nós passamos para o outro lado, ele passou a ver que nós não temos mais compromisso com ele. E quando nós não passamos a ter mais compromisso com ele, qual é a intenção de Satanás? É destruir, é nos perseguir, é fazer com que nós afastamos da presença de Deus. O apóstolo Paulo começa aqui, essa narração do capítulo 6, chamando a atenção dos filhos. Vossos filhos sejam obedientes aos nossos pais. Depois, ele pede também aos pais para que compreendam os seus filhos. Os filhos honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. O apóstolo Paulo depois, ele fala também para que os pais não provoquem a ira nos nossos filhos. E para fechar, ele diz: olha, vós servos, obedecei ao vosso Senhor. Quando eu estava lendo, irmãos, essa passagem da Bíblia, o Senhor colocou em meu coração algo tão profundo, é que nós hoje, irmãos, como igreja do Senhor, nós estamos muitas das vezes andando descuidados e despercebidos com a ação do inimigo. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Essa semana passada, estava falando com uma pessoa lá na rádio, que, irmãos, essa nuvem de testemunha, ela vem para quê? Para nos acusar. Para nos acusar. No Salmo 91, nós vemos o quê, pastor Reinaldo? A sombra onipotente nós descansaremos. Mas, porém, o salmista está vindo dizendo: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas o crente, irmãos, ele só não será atingido se ele estiver debaixo da proteção e revestido com todas as armaduras de Deus. E o que é a armadura de Deus? O que é a armadura de Deus? Irmãos, são várias peças que compõem uma armadura. Vamos observar algumas peças aqui. O cinturão quer dizer o que, irmãos? O cinturão quer dizer a verdade. Nós temos também a couraça, que quer dizer justiça. Sapatos, prontidão para divulgar o Evangelho. O apóstolo Paulo mesmo falou, né? Tendo vossos pés, calçando vossos pés na preparação do Evangelho da paz. E tendo feito isso, ficai firmes. O escudo quer dizer o quê? A nossa fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O capacete quer dizer salvação. E por fim, a espada, que é a palavra de Deus. Aquela que penetra a divisão da alma entre juntas e medulas. Ela é apta, não é? Apta. Então, irmãos, nós precisamos estar revestidos com essas armaduras de Deus.
Paulo nos diz que devemos usar todas as peças de armadura divina para resistirmos esses ataques e permanecermos firmes em Deus. Satanás, irmãos, ele usa de muitas formas para nos atacar. Qual a forma que Satanás usa para nos enganar, irmãos? Uma apenas. Mentira. Muito obrigado. Mentiras, irmãos. Ele, às vezes, faz com que a mentira dele soa como se fosse uma verdade. E quando alguém dá ouvido a mentira de Satanás, achando que é uma verdade, ele faz com que aquela pessoa passe a ser usada por ele, irmãos, a continuar falando mentiras, e a mentira aparentemente seja a verdade, e é na vida do crente o quê? Uma destruição. Porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E sendo o pai da mentira, ele mente constantemente. Porque a Bíblia diz que, se for possível, ele engana até quem? Até os próprios escolhidos. Então, como nós somos escolhidos de Deus, irmãos, nós devemos ter precaução contra esses ataques do inimigo. Mas somente os crentes que têm a verdade de Deus é que podem vencer Satanás. É ou não é? Porque nós temos, irmãos, as armaduras de Deus. Vamos ler nesse momento, irmãos. Eu tirei vários versículos da Bíblia para que possamos compartilhar juntos da palavra de Deus. E durante, irmãos, esse momento que temos aqui, de 1h, 1h10 mais ou menos, vamos estar aprendendo como nos fortalecer diante das astutas ciladas do inimigo. Eu quero pedir aos irmãos que estejam atentos à leitura da Bíblia. Nós vamos começar lendo, irmãos, no livro de Tiago, no capítulo 8, Tiago, capítulo 5, versículo 8, vai falar sobre fortalecer. Quando Paulo diz aqui, no demais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Quem achou para ler? Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Sede-vos pacientes, irmãos, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Nós devemos, irmãos, estar vigiando constantemente, vigiando em oração, vigiando com as nossas palavras, vigiando com as nossas atitudes. Devemos estar atentos, irmãos, porque o nosso adversário, ele faz de tudo para enganar. Enganar o quê? Os escolhidos de Deus. Vamos ler agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios 16 e versículo 13. Vai falar também sobre fortalecimento do Senhor. Vigiai e estai firmes na fé, fortai varonilmente e fortalecei. Por favor, presidente, repete só a primeira parte. Vigiai e estai firmes na fé. Vigiai e estai firme aonde, irmão? Na fé. Na fé. Porque a fé, a Bíblia diz que a fé, ela remove montanhas. E Cristo falou, se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, dirá esse monte, saia daqui, ergue-te, precipite-se no mar, e assim será feito. Então a fé, ela tem um efeito muito grande. Mesmo que a fé seja bem pequenininha, olha o tamanho do grão de mostarda. Quem conhece o grão de mostarda aqui? É muito pequenininho mesmo, né? Vai ver, tem quase que usar uma lupa para ver. Mas se tivermos fé no tamanho do grão de mostarda, nós faremos proeza. Porque pela fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, damos crédito, o Senhor entra em nossos corações e nós somos bem-aventurados. Salmos 89, verso 21. Vamos estar lendo nessa noite também. Salmos 89, verso 21, somente Davi, também falando sobre fortalecimento. 21. Isso. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço
fortalecerá. Com ele, a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. E o salmista Davi, quando estava falando com ele, quem é esse ele? Era o filho dele, o Senhor dos Exércitos. Como Senhor, os meus braços se fortalecerá e eu ficarei firme. Então, irmãos, nós temos todas as armas, nós temos todo o aparato, irmãos, para nós sermos vencedores. Mas muitas das vezes o que acontece é que nós passamos despercebidos por algumas coisas. Primeiro, nós deixamos de orar, nós deixamos de consagrar nossas vidas, e são coisas, irmãos, que o crente precisa ter. Todo crente precisa fazer ter essa atitude de pelo menos, irmãos, uma vez por semana, consagrar sua vida, orar, buscar a Deus, fortalecer, sacrificar sua carne, o seu ego, porque quando você está jejuando, você está fazendo o quê? Você está fazendo com que a sua carne, ela se sinta o quê? Mais necessitada do Senhor Jesus. Você está fazendo com que a sua carne, ela se abata fisicamente, mas que o seu espírito vem estar se crescendo na presença do Senhor cada dia. Isaías 35:3 também falou sobre fortalecimento. Irmãos, tem muita coisa bonita que nós encontramos na Bíblia a respeito de fortalecer o Senhor. E quando Paulo fala fortalecer-nos no Senhor, ele está querendo que nós sejamos o quê? Fortes, pessoas robustas, não talvez de aparência, mas sim robusta na fé, com força para vencer os ataques do inimigo. Isaías 35, verso 3. Concordo. Por favor. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos. Então, irmãos, quando nós temos capacidade de fortalecimento, é muito gostoso, irmãos. Quem aqui consegue ficar um dia sem comer? Pode até conseguir, mas no final do dia está o quê? Bem exausto, bem debilitado. Então nós precisamos que fisicamente fazer o quê? Fortalecer com o alimento, com arroz, com feijão, com a carne, aquele contém potássio, ferro e várias substâncias para nos fortalecer. Só que o crente é diferente, irmãos. O crente, para ele estar forte, firme no Senhor, ele precisa de estar em comunhão com o Senhor, clamando a Deus, buscando ao Senhor. E o Senhor falou assim, olha, buscai enquanto está perto. Invocar enquanto está perto. Então nós devemos buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor, porque Ele está perto para nos abençoar. Vamos passar para o livro de Zacarias agora, irmãos. Zacarias, capítulo 10, e verso 6. Nós estamos aí no primeiro versículo, mas ao decorrer dos versículos seguintes aqui, nós vamos passar um pouquinho mais rápido, porque nós queremos, irmãos, que o objetivo nosso nessa noite é mostrar para os irmãos que nós devemos estar fortes, firmes na presença do Senhor. Zacarias 10:6. Isso, outro irmão já procura Filipenses. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e eu sou ele. Amém. Vamos comentar então Filipenses 4:13. Filipenses 4. Paulo falando aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se nós pegarmos, irmãos, a história de Paulo, desde o encontro que ele teve com o Senhor, a caminho de Damasco, até o último momento da vida dele, foi um homem que sofreu muito, porque foi a profecia que o Senhor falou assim: olha, vai lá, ele é o meu escolhido, só que eu vou mostrar para ele o quanto ele tem que padecer por amor ao meu evangelho, por amor a mim. Então,
Quando ele diz aí, por favor, Giovanni, repete. Quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmãos, ele estava dizendo uma palavra com muita convicção, que com o Senhor na vida dele, ele podia o quê? Todas as coisas, porque com o Senhor ele estava simplesmente forte, pronto, resistente para vencer os ataques do inimigo. E quantos ataques Paulo sofreu em sua trajetória, em geral? Se fosse enumerarmos, né? Muitos ataques mesmo Paulo sofreu. Mas em tudo ele foi vencedor porque ele estava fortalecido no Senhor Jesus Cristo. Naufrágio, picado por serpentes, foi espancado, dado como morto, apedrejado. Em quarentena. Foram muitos, irmãos. E o homem que lá no final ele disse assim, contentemente. Ele falou assim, olha, combati o combate, acabei a carreira. E agora o que me resta? É a coroa. E ele, com muita ousadia, disse, irmãos, mas não só a mim, mas todo o corpo. Amado. A certeza da salvação, irmãos. Por quê? Ele estava forte, irmãos. Ele estava convicto que a sua fortaleza é o Senhor Jesus. Então Paulo nos diz essa palavra sobre fortalecer. Ele estava dizendo aqui aos irmãos de Efésios, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas porém eu vos digo, revesti-vos, quem está forte, mas você também precisa de revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nesse capítulo aqui, irmãos, nós vemos uma passagem muito interessante que fala sobre a revestir de poder de Deus. Vamos ver Colossenses 3:12, também Paulo falando sobre o revestir. 3:12. Revestivos, pois, como revestes com Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Vamos ver o passado em geral. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Revestivos, pois, como eleitos de Deus. Nós somos o quê? Eleitos de Deus. Pois não. Santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Irmãos, são muitas as coisas, não é? Muitos atributos para que possamos revestir do poder de Deus. Então, irmãos, além das armas que nós temos, que é a oração, o jejum, nós temos isso tudo que Paulo falou, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. E o que quer dizer, irmãos? Quando ele diz aqui mais, no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vemos aqui, irmãos, que aqueles que não são carne e sangue são o quê? São espíritos. E a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é sobre as astutas ciladas de Satanás. Estes são, vale a pena lembrar, irmãos, que muitos aí, como falamos no início aqui, muitas pessoas acham que o inimigo é uma mera fantasia hoje na geral. Acham que isso é algo comum, mas não é não, irmãos. O inimigo, ele existe, nós reconhecemos a verdade, eles são bastante reais. São reais, e nós vemos a cada dia a ação que o inimigo está fazendo para destruir a nação. E principalmente, irmãos, nós,
que fomos chamados e escolhidos por Deus. O inimigo tem feito de tudo para nos ver distantes da presença do Senhor. Nós precisamos, irmãos, de um poder sobrenatural no Senhor em nossas vidas. Para quê? Para que possamos vencer. Para que possamos vencer Satanás. E Deus nos deu esse poder. Pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo nos capacitou. Ele está sobre cada um de nós. E quando nós lemos lá em Mateus 16, 18, o que nós vamos encontrar? Por favor, lê para nós aí. Mateus 16, 18. E nós não temos, irmãos, que entender muitas coisas. Nós devemos estar, porque quando nós temos o armamento, quando nós temos o preparo, nós não precisamos temer as ciladas do inimigo, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Foi o que o Senhor falou para Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós somos a igreja do Senhor, nós somos escolhidos, então as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 18. Quando nós nos sentimos, irmãos, desencorajados, sentimos tristes, abatidos, achando que as ciladas, as setas do inimigo têm nos atingido de certa forma, em Mateus 16, 18 nós temos um respaldo muito forte. Lembra nós o que achou? Pois também eu te disse. Pegarão na serpente. Havia lucro. Pode ler. Pois também eu te disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois tu és Pedro. Oh, meu Deus. E como é que é? Pois tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi o que nós falamos agora há pouco, irmão. Nós somos bem-aventurados, porque o Senhor, Ele nos chamou, Ele tem nos capacitado, e por isso nós somos bem-aventurados. Nós vemos também, em 1 Pedro 5, 8, irmãos, nós devemos estar o quê? Vigilantes. Vigilantes. Vamos ler 1 Pedro 5, 8. E nós vemos, irmãos, no decorrer desse versículo, desse capítulo 6, Paulo não está apenas dando conselho à igreja, mas a cada um crente, cada uma pessoa que serve ao Senhor em particular, Paulo está dando essa exortação. Por favor, Giovana, 1 Pedro 5, 8. Comunhão. A quem posso tragar? Ele brinca, irmãos? Não. Ele não brinca. Ele está ao nosso derredor. Bramando como leão. Bramando como leão. Procurando o quê? Quem possa tragar. Quem possa tragar. Irmãos, isso para nós crentes, pastor Renaldo, servo de Deus, é uma responsabilidade muito grande. E ser crente é fácil, irmãos? É difícil. Como eu falei no início, nós temos o nosso Manu e testemunho que está nos ajudando. Não é, Cléo? É verdade. Paulo falou que nós somos, Paulo falou, né? Nós somos levados à morte. Todos os dias. Sem falar por mim, Cléo. O primeiro texto que eu anterior, falou que as portas do inferno. E quer dizer, então, que o inferno tem várias portas. Usaram singular, as portas do inferno não prevalecerão contra elas. São muitas portas. Muitas portas. O interessante é que eu não busquei referência sobre esse versículo, mas a gente vê que quando o Senhor falou as portas do inferno, porque são várias as oportunidades, os movimentos, né? Porque assim soluciona, largo e espaçoso é o caminho.
e conduz. Então, quer dizer, quando caminha lá, tem muita facilidade. Então, para você entrar, 200 pessoas entrar por uma porta, é difícil. Mas se tiver 100 portas, fica mais fácil. Então, assim, também nós entendemos que possa ser essa passagem da Bíblia. No versículo, irmãos, no versículo 12, ainda nós vemos sobre os principados das trevas, sobre os principados. Vamos ler Romanos, capítulo 9, verso 38 e 39. Romanos 9, 38 e 39 vai falar desses principados. Pode ver? Pode ver. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eita, coisa linda, hein? Que convicção de Paulo, né? Quando Paulo disse que, diante de toda a situação que ele estava passando, ele disse, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, irmãos, nada pode separar do amor de Cristo. Nada. E eu me lembro, irmãos, que uma época aqui, que é aluno da classe A, que acho que a Lúcia, o Elton já ouviu, o que deixa a gente preocupado, igreja, é que quando o crente está na casa do Senhor, ele começa a passar uma luta, qual é a primeira decisão que ele tem? Deixar Cristo. É a primeira coisa que ele pensa. É a primeira coisa que ele pensa. Quando não tem raiz ainda. Quando não tem. Não, mas primeiro tem pessoas idosas do Evangelho que parece que perde um pouquinho do sentido e quer fazer também isso. Sabe por que perde tudo? E a luta fazendo filha Ô, David Geraldo, veja bem. Nós conhecemos pastores aí antigos que deixou a fé por questão de luta. Então veja só, são pessoas que estão ali contando o tempo de casa. Eu tenho 30, 40, 50 anos. Mas pessoas que não têm vigiado contra esses principados. Por favor, meu Geraldo, repete aí, nós vamos ver compassadamente. Os irmãos vão meditar, irmãos, nessa passagem. Romanos. Espera aí. 38, Romanos 38, melhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida... Tá bem. Vamos ver com o passado. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. E está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que poderá, irmão, nos tirar o desejo de Deus quando nós estamos arraigados na videira verdadeira? Essa gente cuidando. Ninguém. Simplesmente. Essa psicologia aí tem uma vez o meu amigo da pessoa. Ele é somente essa parte aqui. Se tiver tudo dentro dessa armadura, todo esse povo Deus que passou, nada vai separar mais. Se você usar o livro-amigo, você falou, não quer ser mais. É verdade. Mas nós entendemos também, ô presidente, né? Chegar com a sua palavra, que tem crente que está voltando algum armamento. Está voltando algum armamento. É igual que a gente falou lá no nosso tempo, que é, como o presidente geral falou, da porta do exército. Mas vai aqui com vocês 3, 10, 12, fala de uma
O revestimento que o crente quase não usa. Quase não usa, é verdade. Vamos voltar lá então em Colossenses. Colossenses 3:12, vamos voltar lá. A gente vê essa história que está falando, que não resiste, sabe por quê? A luta, porque, por exemplo, tinha que eu desviado de espírito, agora eu estou desviado nisso. Eu fiquei uns 2 ou 3 dias na casa do pastor, então observando, meu Deus, o homem dentro do sofá como uma novela do Mata. Um filme arrumado, eu achando que meu Deus, nem eu que sou uma crente de banco normal, Deus não aceita eu fazer isso. Deus não aceita eu ficar na frente não para ver nada. Entendeu? Às vezes até se eu fosse criança mesmo, eu coloco na cabeça, vou por exemplo, hoje chovendo, não tem como colocar ele na rua. Deus não aceita eu ficar numa frente com ele. Deus cobra de mim. Então eu fico pensando, meu Deus, como pode? O pastor que ministra a palavra, que ensina o povo, né? Pode estar ali comendo uma novela tranquila, eu falei com ele, mas de novo, eu admiro isso. Porque Deus não aceita eu fazer isso. Aí ele falou assim, mas Deus me tratar com cada um. Graças a Deus por isso que ele me trata comigo desse jeito. Porque, irmão, não tem jeito, sabe por quê? Não adianta você falar que você não vai pecar contra Deus, você vê novela, não, você vai pecar mesmo. Você peca, vai pecar bonito mesmo. Não adianta não. Irmão, as novelas em si, todos os atores de novela, irmãos, 95% tem pacto com o demônio. Tem. E todos os textos, redações que eles fazem, irmãos, revoltados. Tem uma novela chamada até porque minha televisão ligada está queimada, tá? Graças a Deus por isso. Deus eu não sou de assistir rádio, só para o trabalho eu ouvi rádio, você também está querendo chegar, tem um panorama das notícias do Brasil, do mundo, então, panorama lá no rádio. Mas, o que acontece, irmãos? Quando ele escreve uma novela, irmãos, eles consagram aquela novela. A novela Malhação, eu já li um assunto sobre isso, foram 5 anos de consagração ao demônio dessa novela. E pelo que me consta, tem quase 15 anos ou mais, né? Essa novela não acaba. Irmãos, é tanta história que eles arrumam para escrever para a novela, e não acaba, irmãos, não acaba. Por quê? Porque pessoas que não têm compromissos com Deus que fazem aquilo ali. Agora, por que nós crentes, irmãos, temos que comer essa comida podre? Por que, irmãos? Tem alguma razão para isso? Se nós temos a palavra de Deus, nós temos o alimento maravilhoso, o maná de Deus, a água que sai do trono de Deus, por que nós vamos nos contaminar com essas coisas, irmãos? Vamos perder a nossa vida por causa de uma novela, por causa de um filme, por causa de coisas que não trazem significação para as nossas vidas. Quem já foi edificado aqui com uma novela? Quem já foi transformado por um filme? Até porque, irmão, eu vou mais além, tá? Vou mais além. Nem filme evangélico convence alguém, irmão. Vazio. É vazio, existe muitas mentiras no meio, muitas corrupções, irmãos. Eu nunca assisti filme, nunca vi novela, eu não sei de nada, eu não sei de nada disso, eu sou leigo, de coração. Deus sabe dessa verdade, eu nunca assisti, eu não tive vontade de assistir novela nem filme. Mas então, irmãos, existem muitas distorções em filmes evangélicos. Agora imagina filmes de pessoas que não têm compromisso com Deus. Então, irmão, voltando para a palavra de Deus, vamos ler então Colossenses 3:12, se o presbítero pediu para a gente ler novamente. Pode ler. Como eleito de Deus, santo e amado de estranha, e de misericórdia, e de dignidade, de mansidão e de longanimidade. É só isso aí, eu creio que é cada porta que nós estamos fechando para o inimigo. Cada porta. Quando que você é revestido, que é fala aqui bem claro, revestido por eleito de Deus, santo e amado, estranha o que? Raiz. Arraigada mesmo. Não é estranhar lá dentro, ninguém arranca mesmo, porque está estranhado lá dentro, né? Que fala bem claro, estranhado. E de misericórdia, que é infinito para o mundo.
Enquanto se nós tivéssemos mais dessa dignidade, da humildade, de mansidão, de longanimidade, nós vamos embora, né? É tudo a ver com o crente. Então nós precisamos de buscar isso. Nós estamos no caminho certo, seu Wesley. Pensar nas coisas que estão em cima, não nas que estão na terra. Colossenses 3:3. Pensai nas coisas que estão de cima e não nas que estão da terra. Não entendi. Não, sim, não com certeza. Até porque, o Renaldo, como nós falamos no início, é uma guerra espiritual. É uma guerra. Você tem que estar o quê? Como Paulo falou, prosseguir para o alto, na soberania. Se nós temos um alto, quando nós chegamos aqui, o alto crente é o quê? É o céu. Agora, luta e dificuldades, vem com força, viu? Gesiel. Porque nós estamos lutando, não é contra a carne mais. Mas o quê? É contra a potestade. Como nós falamos no início aqui. Todo dia. O inimigo, ele nos acusa de todas as formas, irmão. De todas as formas. Até no seu jeito de caminhar, você é acusado pelo adversário. Mas nós precisamos saber o que, irmãos? De algo interessante, que está no versículo 13. Precisamos, no versículo 13, aqui tem algo tão para nós. Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então nós temos que fazer o quê? Tomar todas as armaduras de Deus: capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, cinto da verdade, a espada do Espírito, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, e mais o capacete, que é a palavra de Deus. Que quando nós estamos revestidos, irmãos, o soldado que vai para a guerra, ele vai apenas de mão banando, porque lá vai estar tudo ok, né? Mesmo que o inimigo venha, ele vai vencer. Não é verdade? Ah, claro que não. O soldado que vai para a guerra, e nós vemos isso, irmão, na história de Davi, quando estava sendo preparado para guerrear contra o grande Golias, o que ele veio e falou? Davi, você vai lá, você precisa de uma armadura. Então nós vamos preparar você, e você vai lá, porque você vai vencer você vence. Ele colocou aquela roupa, viu que o negócio estava todo desajustado, fora não estava se comportando bem no corpo dele. Disse: não, tira isso aqui, porque eu tenho uma outra situação, eu tenho uma outra forma de lutar. Eu tenho armas poderosas que eu vou ganhar com esse homem. E o que ele fez? Pegou sua punta, homem que já era experimentado no trabalho de Deus, homem que tinha convicção de que quando ele agia, Deus estava embaixo. Ele falou, e quando chegou lá na guerra, ele ficou de frente com Golias. O que ele falou com Golias? Você vem a mim com lança e escudo, mas olha, eu vou dizer para você, Golias, eu vou contra ti, em nome de Deus aqui, que tudo pode. Irmãos, e a guerra foi vencida. A guerra foi, eu estava ministrando aqui falando, olha, irmãos, parece que você consegue ver com os olhos da fé. Quando Davi girou, pegou a funda e girou, e soltou aquela pedra, a gente olha, vê com os olhos da fé que o Espírito Santo de Deus pegou aquela pedra na palma da mão e fez assim, ó, direto, irmãos. Foi uma guerra. Não, contempla os olhos da fé, irmãos.
E foi tão certeira, irmão, foi tão certeira. Foi só, mas foi assim, ó, lá. Quando ele disse, por exemplo, a mosca mesmo, viu? Bateu em Golias, ele tombou. Mas por que, irmão? Ele tinha o quê? Ele tinha todos os preparos necessários para vencer uma guerra. Agora, era preparo do homem material? Não. Preparo o quê? Espiritual. Porque quando Deus mandou Samuel ungir ele, Deus falou o quê? Vai lá porque eu tenho escolhido alguém lá. E olha, e esse é segundo o meu coração. Irmãos, se nós somos segundo o coração de Deus, irmãos, nós precisamos ter medo, irmãos. E muitas vezes qualquer ventinho que passa perto das nossas orelhas, nós ficamos com medo, sentimos arrepios, sentimos vontade de, como o professor Menal falou, assim, vontade de parar. Por que parar, irmãos? Se o nosso alvo é os céus. O difícil da caminhada, irmãos, não está no início e não está no final. O difícil da caminhada espiritual está no meio. A trajetória que você vai, o difícil é no meio. Porque quando você está no meio, vem várias situações para te atingir. Só que nós pensarmos no lado espiritual, estar no meio também é bom, porque Cristo está sempre no meio. Não é verdade? Cristo estava no meio da tempestade, esteve com os pescadores no meio do mar. Na crucificação ele estava onde? No meio. Então, irmãos, se você estiver no meio, se você estiver com Cristo, não se preocupe com a caminhada, não. Você prossegue, porque Deus vai te dar vitória. Estava com Daniel na Copa dos Leões. Estava com Daniel na Copa dos Leões. Quando lá na fornalha de fogo, quem o rei viu? No quarto. O Ezequiel lá, né? O quartão estava onde? Estava no meio. Nossa, é tremendo, né? E nem o fio de cabelo dele. Ele vinha no meio da multidão. Ele sempre estava no meio. Então, irmãos, quando nós estamos no meio e Cristo está conosco, nós somos vencedores, irmãos. Vencemos a batalha. Não. Firmes e constantes. E revestir toda a armadura de Deus. Porque quando nós aceitamos a Jesus, Paulo falou sobre o quê? Sobre ele fez uma alusão, uma comparação sobre a criança e o novo convertido. Quem é a criança, por exemplo, ô Giovana, você consegue dar um feijão para sua filha? Então, você dá o quê? O leite, o milhãozinho, né? Coisas, irmão, que vai fortalecendo aos poucos. Então o crente, a pessoa quando converte, a primeira coisa que precisa é tomar um milhãozinho, o quê? Essas primeiras palavras. Porque o novo convertido não vai entender se você pegar lá e colocar sobre os ombros dele, você ler um apocalipse para o novo convertido. Ele vai entender alguma coisa? João tem o reino de Fátima, João foi revelado, as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, os 7 sacrifícios, não vai entender nada. Não vai começar dizendo, olha, Jesus é o caminho, é verdade, ele veio para isso. Você vai colocando ele na situação que ele vai começar a entender, ele vai começar a comer aquela comidinha leve, mas depois ele vai estar apto para quê? Para se alimentar com comida mais forte, comida mais sólida, hein? Ele já começa revestido, irmãos. Bom, e quando nós falamos aqui, irmão, desse revestimento, não é, irmãos, armas, não é usar cinto, não é usar espada. Materialmente falando, nós estamos falando no sentido espiritual, irmãos. Ser revestido o quê? É lendo a Bíblia, é orando ao Senhor, é consagrando. Então nós estamos o quê? Armados, capacitados, que o tema que nós separamos dessa noite é o quê? As armaduras de um crente vencedor. E as armaduras de um crente é o quê? Em primeiro lugar, quais são as armaduras de um crente vencedor? Conhecimento da palavra. Nós precisamos alimentar a palavra de Deus. E é gostoso quando a gente está lendo, né? E começa a viver aquilo que aqueles homens viram no passado, que eles dá vontade de entrar lá, voltar lá com eles e viver com eles.
Dá não. É gostoso que quanto mais a gente lê, mais Dá não. Mais escrever. Se fosse muito. Depois dele. Você tem que ver algum argumento para não fazer fome. A segunda vez, eu preciso perguntar a palavra de Deus. Ninguém permanece vivo espiritualmente se não se alimentar mesmo a Bíblia Sagrada. Foi o que nós falamos agora há pouco, né? A respeito da comida. É muito grande fez com nós, né? É que nem Davi ouviu, olha um gigante de vez de corpo, ele tem a funda na pergunta. Depois nós falamos, irmãos, a comidinha leve, um versículo por dia, um versículo e meio amanhã. Depois, nós vamos ter vontade de ler o Salmo 119 em 5 minutos. É verdade, irmão. Parece coisa impossível, né? Mas assim, é sede, irmão, dá vontade de comer, de comer. E quando a comida é gostosa, irmão, quanto mais você come, né? Vê você acabou de comer, encheu, daí 1 hora, eita gente, eu vou voltar lá na panela. Volta ou não volta, irmão? Por quê? Porque é gostoso. Então você quando alimenta, lá na rádio, irmão, eu sempre trabalho com a Bíblia aberta, porque nós temos a reflexão toda. Quem não ouviu ainda, ouça, uma reflexão muito linda, depois da mensagem do missionário. Nós temos a reflexão todos os dias, 8 horas da manhã. Então, irmão, eu estou me sempre alimentando, porque eu preciso comer. Eu preciso alimentar espiritualmente. Entendi. Quando Jesus foi inventado na Nem só de pão. A de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando nós comemos, irmãos, essa palavra, nós revestimos dessa armadura que é a palavra de Deus, nós vencemos qualquer ataque do inimigo. Vencemos. Vencemos por quê? Nós estamos fortes, estamos robustos, estamos ávidos para guerrear. Porque quando nós, irmãos, estamos com fome, a nossa vontade é o quê? É esmorecer. É ou não é? Eu tenho problema até, mas quer ver? Eu mal. O pessoal acha que eu sou. O pessoal está dizendo, não, você tranquilo, você está sempre alegre, irmão, mas se você me der uma mal-humorada, eu estou com vontade de comer. A minha esposa sabe. Eu chego em casa, não estou com vontade de comer, ela nem fala mais nada. Você vai lá, prepara o almoço, vamos almoçar. Depois que eu almoço, aí eu mundo lá. Por quê, irmão? Porque eu sinto falta, é verdade. Agora imagina o crente, no lado espiritual, o crente que não come a comida espiritual, passa um dia, ele vai ficar triste, amanhã ele vai ficar moribundo, depois ele vai ficar cabisbaixo, depois eu estou o quê? Está com a cabeça entre as pernas. Por quê? Perde, irmão, a força, nós temos que alimentar da palavra de Deus. E quando Paulo falou, revestido de todas as armaduras de Deus, é que você pegar, irmão, tudo que é bom para você, alimentar, coisas gostosas, comidas maravilhosas. A Bíblia é um maná, e quanto mais a gente come, mais vontade a gente tem. Né? É algo preciosíssimo, é algo maravilhoso. O verso 14, irmão, diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida
a couraça da justiça. Verso 15, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós vemos aqui, irmãos, nessa passagem, sobre estar firmes e tendo cingido os lombos com a verdade e vestida com a couraça da justiça. Nós vamos ver Paulo falando sobre a couraça da justiça, irmãos, no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler para a glória de Deus esta noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 8. E o salmista Davi, irmãos, vamos passar isso um pouquinho. O salmista Davi falou muito sobre escudo, né? Porque ele tinha noção de guerra, ele tinha noção de batalhas, então ele falou muito sobre escudo. Quem achou pode ler. 1 Tessalonicenses 5, 8, vai falar sobre a couraça. Aleluia. Que lindo, hein? Vemos também, irmãos, em Romanos 1,17, o coração é protegido pela justiça de Deus, que é revelada no Evangelho, que está registrado em Romanos 1,17. Vemos que o cristão, irmãos, que vive segundo o Evangelho, está protegendo o seu coração contra todo tipo de mal. Pode ler? Pode ler. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Isso quer dizer o que, irmãos? Que nós, como nós falamos um pouquinho mais cedo, quando nós temos fé, nós temos condições de buscar Deus, nós temos condições de que, quando nós oramos, a resposta vem. Então, quando Paulo estava falando sobre essa passagem aí, ele estava falando sobre o coração, aquela pessoa que ora e tem a fé e tem fé no Senhor. No versículo 16, irmãos, Paulo falando, escrevendo, disse: tomamos, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o que é escudo, meu querido pastor Renal? Esse que protege mesmo, dá defesa, né, do corporal. É uma olhada. Aleluia. Proteger, é o escudo. E nós vemos também, irmãos, que a fé é o escudo do cristão contra todos os dardos inflamados do maligno. Tudo pode ser vencido em Cristo. Vamos ver? Falou sobre o que vê no Evangelho descobre, né, a justiça de Deus. Então, quando a pessoa tem o Evangelho, é uma descoberta. E quando falando muito, está cego e protegido. Mas no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Quantas vezes o não é cego, mas quando ela tem Jesus, é uma nova descoberta. Ele é curioso, ele quer conhecer tudo a respeito de Deus, porque descobriu algo que estava até então escondido. É verdade. E quando nós fizemos essa descoberta, irmãos, é algo maravilhoso, é algo tremendo. Vamos ler Salmos, irmãos, 33, 20. Só vamos ler Salmos agora na sequência. São quatro referências. Primeiro, irmão, salve para mim aí. Salmos 33, 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. A nossa alma espera em quem?
No Senhor. Ele é o quê? Auxílio. Nosso auxílio, nosso escudo. A nossa alma espera em Deus. Também está vindo falando muito sobre isso, né? Quando ele cantando aqueles salmos, né? Falando da alma, regozijante, feliz. Então, do Senhor vem a nossa fortaleza. Salmos 3:3. Outro irmão, Salmos 5:12. Outro irmão, por favor, em nome de Jesus, Salmos 84:9. Mas tu, Senhor, és o meu escudo para mim, a minha glória e o que te exalta a minha cabeça. Que exalta a minha cabeça. Mas tu, Senhor, És um escudo és o escudo para mim, para mim. glória. E o que exalta a minha cabeça. E o que exalta a minha cabeça. Então, ele está me falando que o Senhor é o escudo. Salmo 5:12. Pois tu, Senhor, abençoarás os justos, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Repete, você, por favor. Pois tu, Senhor, Senhor, abençoarás aos justos, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. como de um escudo. Salmos 84:9. Quem achou pode ler. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla O rosto o do teu rosto ungido. do teu ungido. Que palavra linda, né, irmãos? Olha, Senhor. Hein? Irmão Geraldo, 3:6? 3:3 é meu. Ah, lá 3:3. 3:3. Ah, pegar 3:3. Repete, o Cléo. Ó Deus, Ó Deus, nosso escudo, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. olha e contempla o rosto do teu ungido. Palavra profunda, né, irmão? Glória a Deus. O salmista Davi pedindo a Deus que contemplasse a ele, que não deixasse, não desamparasse a ele, ficasse sempre com seus olhares fixos sobre a vida desse grande servo de Deus. E nós vemos também, irmãos, aqui, que nós precisamos estar preparados contra os dardos inflamados do maligno. E quantas vezes nós somos atingidos por esses dardos? Né, o Elton Tavares? Quantas vezes nós somos atingidos por esses dardos, né? Dardos inflamados do maligno que vem, é uma fofoquinha no trabalho, né? É uma pessoa que degride a nossa imagem, tenta demitir a nossa imagem, é uma afronta. Irmãos, são dardos que, olha, ferem não só a carne, mas principalmente a alma. E muitas das vezes, irmãos, esses dardos inflamados que aqui está falando, são pessoas, irmãos, que estão no nosso meio, infelizmente, e que devem ser usados pelo inimigo. E vem, irmãos, olha, com coisas terríveis, terríveis. É verdade. Satanás é um acusador dos nossos irmãos. Tentando nos dar informados para não colocar dúvida nele e nunca. A fé é uma armadura invisível que rebate essas falsas acusações. Ele inventa tudo. Às vezes Satanás ele é mentiroso, ele mentiu desde o princípio, né? Desde lá do jardim do Éden, ele usou mentira, ele é acusador. E muitas vezes, irmãos, ele vem com algo que aparentemente aos olhos é muito agradável. A exemplo que quando ele usou defeito lá no jardim do Éden. Ele fez o quê? A Eva entendesse de que a ordem de Deus era algo negativo, mas o Deus era positivo. Olha, mas Deus falou que não podemos fazer isso, mas sabe por quê, Elton? Porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Será que é? Despertou, será que é? Nós vamos comer mesmo. Olha só, irmão, o problema todo é o que também? Ouvir.
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas tem coisas que você pode ouvir, mas não pode deixar de ter coração, não. Porque senão. Com certeza. Com certeza. É verdade. Então, quando ele falou essa baita de mentira, irmãos, e que Eva aceitou a mentira dele e pegou da fruta e comeu, ela deu a guerra. Dali para cá, irmão, o inimigo passou a ter um domínio muito grande, porque ele viu que o ser humano é sujeito ao fracasso. Mas quando nós estamos fortalecidos, irmãos, com essas armaduras de Deus, nós podemos ter certeza de que o Senhor nos faz vencedores. O Senhor está conosco, nós somos vencedores. Então, quando vem os dardos inflamados do maligno, nós estamos com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, irmão, até que pode até bater em você, mas ela passou alguma coisa, né? Aqui no versículo Romanos 2, pela graça que foi dada, de cada um é do Senhor. Não vale mais do que convém saber como perseveramos conforme a medida da fé e Deus é aquilo a cada um. Faltou a fé. Faltou a fé. E o interessante é que é a medida certa, né? Não é com o trabalho de lanche, mas não é com muito, mas também não é com pouco. É na medida certa. É verdade. E hoje nós temos um escape, irmão. Hoje nós temos que quando o inimigo vem consultar-nos, nós temos o quê? A proteção de quem? O sangue do Cordeiro. Nós temos a proteção do Senhor. Nós temos por onde escapar. Agora, muitas das vezes, irmãos, nós deixamos nos levar, porque tem coisas, nós falamos no início aqui, que o inimigo, irmãos, ele vem, tempo a gente vai na base da tábua, que o inimigo, ele vem com o sapatinho de algodão. Né? Então, ele vem com o sapatinho de algodão, ele vem todo macio, pisando, assim com muita cautela. Mas quando, irmãos, ele entra, ele já entra calçado de fora. É verdade. Calçado, irmãos, ele começa a voar. Não, ele não vem. Mas tudo é mal, o presidente sempre ouviu falar que ele nunca, quando ele quer derrubar um homem, uma mulher, ele não vai apresentar uma mulher toda estramancada para um homem bonito. Vai? Não. Ou melhor, para um homem feio. Ele vai fazer o quê? Pegar uma mulher mais linda e apresentar para um homem feio. O homem feio, a mulher feia, vai ver lá um homem de 1,90 m, peito de 1,40 m, 1,50 m de altura, braço, parecendo um Saúl. Irmãos, mas aí que vem o problema. Aí que vem o problema, irmãos. Os olhos, quando vê, né? Quando você olha, você deseja, o coração palpita, sobe para a mente. Irmãos, é um problema sério. O inimigo, irmãos, ele não vem como muitos forjeiros, que o inimigo vem de chifre, de rabinho, olho vermelho, pé de pato. Irmãos, isso é lenda, irmão. Não, isso é lenda. O inimigo, irmão, a Bíblia diz que ele é astuto. Ele é astuto, ele vem, irmãos, como se fosse uma coisa mais longe de luz. Ele vem reluzindo. Quando o anjo vem assim, olha, está chegando o anjo. O anjo do Senhor vai falar comigo. O anjo não, irmão. Devemos ter cuidado. E para ter cuidado, precisamos dar o quê, irmãos? Revestido de todas as armaduras de Deus. E o que é, irmãos, a armadura de Deus? Vamos fechar aqui, irmãos. Vamos fechar agora, mostrando para todos. Nós vamos aprender juntos. Paulo dizendo, no versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Nela está toda a verdade. Aqui está o início, meio, mas também está o fim. E o Senhor Jesus falou, aquele que permanecer até o meio, Até o fim. até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Então, irmãos, nós como servos do Senhor, nós precisamos estarmos arraigados nessa videira que é o Senhor Jesus. Passamos por lutas, irmãos, passamos por dificuldades, com certeza, irmãos. Mas nós precisamos estar o quê? Firmados em Cristo Jesus. E como podemos, irmãos, estar arraigados no Senhor Jesus? Mediante que nós já falamos durante essa palestra, esse estudo, é estudando a palavra de Deus, irmãos. Tira apenas 5 minutos do seu dia, irmãos. O que é 5 minutos? Se você não puder ler, irmãos, antes de você sair do trabalho, mas quando você chegar em casa, pede 5 minutos à esposa, depois pede 5 minutos ao marido, e lê pelo menos um versículo, irmãos. Lê e medita. A leitura diária. E quando você lê, peça ao Espírito Santo de Deus para falar ao seu coração, para esclarecer melhor o que Deus quer falar com você mediante a palavra. E você, irmãos, vai colocar todos os tipos de armaduras no seu corpo. Você vai estar simplesmente revestido da armadura de Deus. E nós estamos revestidos da armadura de Deus. Nós estamos o quê? Firmes, prontos para vencer as lados do inimigo. Tudo que ele quiser forjar contra a sua vida, se você tiver armado, preparado com as armaduras de Deus, você jamais será vencido. Amém, irmão? Amém. Eu espero que os irmãos tenham aprendido um pouco, porque ao decorrer dessa hora inicial, irmãos, eu aprendi muito e eu quero, irmãos, colocar isso em prática na minha vida. Eu quero a cada dia, irmãos, estar me preparando, eu quero a cada dia estar colocando sobre a minha cabeça o capacete da salvação. Eu quero a cada dia, irmãos, estar colocando sobre mim o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito. Eu quero estar todos os dias colocando calçados na preparação do Evangelho da Paz. Eu quero estar assim, irmãos, e cada um de vocês faça esse compromisso, irmãos, de estar também revestindo essas armaduras de Deus, para que possamos estar firmes. Porque o inimigo não brinca, irmãos. O inimigo, ontem mesmo, o inimigo estava ontem, na irmã geral, ela estava no ensaio, ela falou, irmão, orar um pouquinho, não sei mais, precisamos de orar, agora os dias são maus. Irmãos, o inimigo tem levantado tantas coisas no seio da igreja, tantas situações difíceis, irmãos. Nós temos visto aí coisas acontecendo que, olha, só a graça de Deus tem levantado aí, irmãos, homens que, entre aspas, são homens de Deus, irmãos, mas nós devemos tomar cuidado. Por quê? São pessoas que aparentemente são revestidas de uma armadura. Mas a armadura deles, irmãos, é arma que destrói, é arma que mata. Devemos tomar cuidado. Nós precisamos estar firmes no Senhor Jesus, buscando a Ele, enquanto se for deixar, invocando a Ele enquanto está certo. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por ter vindo. Satanás tem levantado dentro do nosso lar mesmo. Satanás levantou meu filho contra mim, falou comigo que Deus não existe, que ele não crê em Deus, e eu fui repreendendo em nome de Jesus. Aí minha filha, você vai ver o quanto você precisa dele, e ele existe quando você precisar dele. Minha filha falou com ele, minha filha falou assim, até eu falei, fui repreendendo ele, isso, Deus, agora ele não me ataca mais. Ele não me ataca mais, não fala mais, entendeu? Às vezes a namorada dele liga pra ele e fala assim, tá bom, fica com Deus. Jogando vai começar com É um livro que está lendo, um filme que ele fez, entendeu? Então,
virou a mente dele todo. Ele não crê em Deus, ele não crê em Deus. Ele falou coisas absurdas. Mas agora é vontade do rei evangélico. Já está ficando com a mente cauterizada, né? Mas a gente você vê, o que ele falou sobre o ancião de Deus? Eu fiquei Irmão, nós devemos tomar cuidado. Tem muitas coisas nos livros, filmes, nós estamos usando durante essa hora. Devemos tomar cuidado, irmão. Tomar cuidado mesmo. Vamos estar nessa proposta de oração, vamos ficar firmes, porque o Senhor, Ele está conosco. Mas para Ele estar conosco, vamos ficar firmes nosso coração. Vamos preparar em todo sentido. Fique de pé, irmão, vamos orar. Se Deus existisse, o pai não fazia com você o que faz. Você, meu filho, você acha que estou preocupada com o marido? Marido, Deus dá, Deus toma, e dá um melhor do que esse. Meu marido, na mesma hora, ele bateu no pé com você. Não, Deus existe sim. Não existe não, porque que existe. Tá vendo? O ministro orando, ministrando a bênção em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Nós queremos te agradecer, Senhor, porque é gratificante, Senhor, estar na sua casa. É gratificante estar meditando a sua palavra, Senhor. É o nosso alimento espiritual que cada dia, Senhor Deus. Ajuda a viver a colocar em prática, Senhor, aquilo que nós acreditamos que está no nosso coração, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do teu Santo que até a consumação do pé todos dizem amém? Amém. Abre para nós. Operado Deus. Se Deus é por nós. Amém. Irmão, só para o só, não sai. Eu quero convidar a irmã Inês aqui na frente. Que a irmã Inês vai nos deixar um período de 14 dias. Ela vai estar viajando. Ela vai estar viajando agora quinta-feira de manhã para Teresina, vai visitar os pais, o irmão dela que há 10 anos ela não a vê. Ele mora em Manaus, na zona franca de Manaus, então ele está lá passando o período na Teresina, então ela vai viajar. Nós queremos orar por ela, né? Vamos, eu estou sentindo falta dela, né? Nós também. Não é, você viu comigo, galera? Hein? Vou não. Estou chorando escondido já. Eu quero pedir aqui o pastor Reinaldo, que vem fazer essa oração. Abençoar minha esposa, que ela possa ir e voltar, guardada pela coragem de crente, mas a gente crente também, né? Eu estava falando para você que estava almoçando, ela disse, filho, está chegando o dia de viajar. Eu falei assim, olha, eu quando casei com você, eu sabia que eu teria esse problema. Eu casei, certo que isso ia acontecer, mas tudo bem, né? É verdade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, a tua filha de joelhos, a tua presença nesse momento, pedindo ao Senhor a proteção, a segurança,